Irmãos, nós estamos falando da Igreja Cristã de Antioquia, no Rio de Janeiro, no bairro de Copacabana, a Vida Nossa Senhora de Copacabana 450. E hoje nós daremos continuidade ao nosso estudo sobre os dons espirituais. Em Coríntios 12, encontramos os 9 dons espirituais. 1. Palavra de sabedoria. 2. Palavra de conhecimento. 3. Fé. 4. Dons de cura. 5. Operação de milagres. 6. Profecia. 7. Discernimento de espíritos. 8. Línguas. 9. Interpretação de línguas. Recapitulando. Classificação geral dos dons. 1 Coríntios 12. Dons de revelação, palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, discernimento de espíritos. Dons de poder, fé, curar, operação de milagres. Ok, só um pouquinho, vamos dar uma pausa. Então, o primeiro grupo dos dons nós já estudamos a palavra de sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento de espíritos. Já estudamos esses 3. Como já estudamos também na aula passada, os dons de curar. Você percebe que está no plural porque são muitos dons de cura. E hoje nós então falaremos sobre o dom da fé e também operação de maravilhas. Pode ler o terceiro. Dons de elocução, profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas. Conforme nós já falamos, na Bíblia existe essa separação, 3 grupos de 3, não é bem assim, mas a gente divide para ajudar, é uma parte didática que facilita o nosso estudo. Nós vamos estudando 3 grupos de 3, assim nós estaremos terminando os dons espirituais na próxima aula, estudando esses 9 dons. Pode continuar. Vamos ler 1 Coríntios 12, de 1 a 11. Então vamos abrir, manusear a espada, todo mundo abrindo a sua Bíblia aí, amém? Amém. Acerca dos dons espirituais. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que, outrora, quando éreis gentios, deixavais conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas, e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as, como lhe apraz, a cada um individualmente. Amém. Então, onde é que nós encontramos a respeito dos dons espirituais? Aonde? Em que livro? 1 Coríntios, capítulo 12, certo? Do versículo 1 até o versículo 11, nós aprendemos então que o Senhor dá a quem Ele quer, da maneira que Ele quer, com a finalidade, de edificar a igreja para um fim proveitoso. Vamos. O dom de fé. Ok, então nós vamos falar, já estudamos a palavra de sabedoria. Quem é que lembra aquele exemplo clássico, sobre a palavra da sabedoria? Salomão, Quando você recebeu aquela palavra de sabedoria, e no outro dia eu estava pensando, eu estava estudando assim a palavra, e eu bem percebi quando Paulo estava lá em Atenas, estou abrindo um parênteses, quando ele estava passeando em Atenas, ele viu aquela quantidade de altares, e quando ele chega assim, e ele viu um altar ao Deus
desconhecida. Então, quando os atenienses perguntaram, né, qual era a nova doutrina, o que ele estava trazendo, qual era a novidade, então foi uma palavra de sabedoria, ou seja, uma palavra certa na hora certa. Que ele disse, olha, esse Deus aí que vocês louvam, sem conhecer, é exatamente o Deus que eu estou anunciando, é exatamente o meu Deus, é esse que vocês não conhecem, vocês louvam sem conhecer. Então ele diz, o Deus que criou o mundo e tudo que nele existe, né? Então foi uma palavra de sabedoria do apóstolo Paulo. Então falamos palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento dos espíritos, os dons de cura e agora o dom da fé. Pode passar. O dom de fé. Essa fé aqui é uma fé extraordinária, uma fé especial para realizar algo espantoso. É uma fé que vem sobre o portador do dom e que faz com que algo inédito seja realizado no meio da igreja. Ok, só um pouquinho. Nós falamos na aula passada sobre os dons de cura, né? Nós falamos que a igreja de Jesus ela é marcada, né, quando ela sai anunciando o evangelho, então os sinais acompanham todo aquele que crê, né? Então os sinais é uma marca para a igreja. É por isso que muitas vezes hoje as pessoas não dão muito valor para o evangelho, porque não tem sinais, não tem curas, né? Então as pessoas estão em busca de algo assim extraordinário. E a igreja de Jesus está sendo assim o quê? Avivada a buscar, pelo menos estimulada, encorajada, né? O nosso Deus não está morto, né? Jesus está vivo, Ele quer que a igreja continue seu ministério aqui na terra. Então nós falamos dos dons de cura, nós falamos dos sinais que acompanham a igreja, também falamos de imposição de mãos, outra maneira que Deus cura, né? E também falamos da unção com óleo, que também Deus cura. Então, agora nós vamos falar uma outra coisa, outro dom da fé, outro dom diferente do dom de cura, outro dom, né? Então nós falamos que é para manifestar algo assim espantoso, espetacular, né? Extraordinário, algo assim fantástico. Vamos ver um exemplo? Vamos lá. O que é fé? A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11. Bem, antes do exemplo, né, tem a definição de fé segundo Hebreus. Vamos dizer aquela versão mais conhecida, né? Que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Essa é a definição de Hebreus capítulo 11, versículo 1, né? Pode passar. Tipos de fé. 1. Tipos de fé. A. Fé natural. B. Fé salvadora. C. Fé como fruto do Espírito. D. Fé com dom. Então vamos pensar um pouquinho, né? O que é fé natural? É aquela fé que todo mundo já nasce com ela, né? Ou seja, você pode andar, que você não vai sair voando. É uma fé natural, né? A segunda fé é a fé salvadora, que ela vem como? Fé salvadora. Salvadora. Aí ela vem pela pregação da palavra de Deus. Olha como é interessante. A fé que salva o pecador, até quem dá é o Senhor. Ele te concede a fé para que você possa alcançar a salvação. É exatamente o que diz lá em 2:8-9, Efésios, né? Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus, é um presente de Deus. Então é por isso que, para que as pessoas sejam salvas, nós temos que pregar, irmãos, a palavra da cruz. Essa palavra que tem um poder assim sobrenatural. E a pessoa ouve a palavra da cruz e ela é quebrantada. Então o Senhor concede a fé para que a pessoa alcance a salvação em Jesus. Então há tanta gente pregando tantas coisas, né? Tem gente que inventa tanta novidade. É por isso que o apóstolo Paulo fala que estou pregando outro evangelho. Desde aquela época já era assim. A igreja vai se desviando da verdade ao longo das décadas e vai se afastando do evangelho genuíno, quando é a palavra da cruz que salva o pecador. É essa palavra aqui, sobrenatural. Então a gente não tem que inventar novidade para encher a igreja. Absolutamente. É a palavra da cruz, né? Paulo disse que eu não me envergonho do evangelho de Cristo, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então você prega a palavra. Então nós estamos
fé. A fé natural, todo mundo tem, né? A fé salvadora, aquela pessoa que ouve a palavra através da pregação do Evangelho e ela alcança a salvação em Cristo Jesus. Letra C. A fé como fruto do Espírito. Sim, a fé como fruto do Espírito. Já é outro tipo de fé. E a outra? D. Fé como dom. Isso, é o que nós vamos nos deter hoje, né? O dom da fé, que é diferente da fé que você tem para aceitar Cristo como Salvador. Vamos ver como é que funciona? Tipos de fé. 1. Fé natural. Todas as pessoas têm. 2. Fé que salva o pecador. É aquela que vem pela pregação da palavra de Deus. É para ler o que está lá embaixo? Efésios 2, 8, 9 Romanos 10, 17. Sim, essa nós já falamos, né? Pela fé sois salvos, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. E o outro versículo que é? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Tem outra referência? Tem Romanos 10. Isso, Romanos 10 diz o quê? Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Isso aí. Então é a fé para que você então alcance a salvação em Jesus. A fé salvadora, que é o próprio Deus que nos dá. Em suma, o pecador só precisa dar uma brechinha para Deus, né? Ele só precisa dizer: Senhor, eu quero. Quando Deus vê no coração, porque o Espírito Santo ele sonda na nossa mente, no nosso coração, quando ele vê que tem uma vontade, o Espírito Santo ele te dá aquela fé para que você seja salvo. Amém? Vamos lá. 3. Fé como fruto do Espírito. Nós temos ali uma tangerina, não é? O fruto então, do Espírito. Tá. São vários, cada gominho daquele, não é isso? Então, vamos. 4. Fé como dom, que é uma fé extraordinária. Essa aí que nós vamos estudar hoje. A fé, o dom da fé, que é algo sobrenatural, extraordinário. Pode passar. O dom da fé. Essa fé é dada àquele que o Espírito Santo escolher, que através dele, essa atitude de fé extraordinária, são realizadas maravilhas, milagres no meio do povo de Deus. Então, a gente tem visto muito isso, irmãos. Muito, muito. Temos visto todas as igrejas que pregam o Evangelho. Temos visto isso? Não temos, né? Precisamos disso também na nossa igreja. Você que está em casa também é um candidato a receber todo esse poder extraordinário, porque nós já aprendemos que todo o poder o Senhor já concedeu à igreja para que eu e você possamos pregar a palavra do Senhor com um poder extraordinário. Para quê? Qual a finalidade? Para que as almas percebam que Jesus está vivo, todo-poderoso, né? É necessário que haja esse mover do Espírito no meio da igreja, para que a igreja seja animada, incentivada, né? Foi o que aconteceu lá no livro de Atos, quando os discípulos estavam pregando e a coisa estava acontecendo, pregando a palavra de Deus, e as almas eram convertidas e as pessoas eram curadas com esses sinais, que é a marca do cristão. Infelizmente a igreja está assim dormindo, e é o tempo de Deus, como diz lá em Eclesiastes, é um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Então é tempo de Deus despertar a sua igreja. Por quê? Porque Jesus está voltando, irmãos. Você que não tem pensado nisso, né? Perceba aí o que está acontecendo nesse planeta, né? Está tudo acontecendo de acordo com as profecias bíblicas. Já Jesus vem arrebatar a sua igreja. Você não pode ficar de fora desse grande evento, né? Vai ser tremendo. Então nós estamos falando sobre milagres. O dom é um milagre assim extraordinário, é algo que a gente não tem visto, mas nós precisamos buscar com zelo, com dedicação. Precisamos pensar nessas coisas, precisamos priorizar essas coisas, né? E quisera que todas as igrejas estivessem assim buscando, né? Mas quem está fazendo a obra do Espírito Santo, ele vai despertando aqui e ali, vai tocando no seu coração para ler mais a palavra, para orar mais, para se dedicar, para tirar das suas coisas, da sua vida, aquelas coisas que não agradam ao Senhor, e o Senhor está purificando a sua noiva para o encontro com o Senhor nos ares. Amém? É assim que nós queremos. Você precisa crer nisso também. Já Jesus vem buscar para a sua igreja.
Então vamos aprender mais um pouquinho dos dons, o dom da fé. Vamos lá. O dom da fé. Isso. Antônio Gilberto, mestre em teologia, consultor doutrinário, diz que essa fé é a superação e eliminação de obstáculos, sejam quais forem os impedimentos. É a liberação do poder de Deus. É chamada de fé especial, Então, fé miraculosa. Isso. Então, para quem conhece, assim, quem estuda assim, a palavra de Deus, conhece a respeito do professor Antônio Gilberto, que é um homem muito conceituado. Então, eu queria até que você lesse de novo para a gente pensar, né? É a liberação de todo impedimento, né? Quem recebe de Deus o dom da fé, ele pode fazer coisas, superar obstáculos, é algo assim sobrenatural. Vamos ler de novo? Antônio Gilberto, mestre em teologia, consultor doutrinário, diz que essa fé é a superação e eliminação de obstáculos, sejam quais forem os impedimentos. É a liberação do poder de Deus. É chamada de fé especial, fé miraculosa. Ok. Então, uma fé especial é diferente da fé que você recebe para a salvação. É diferente da fé natural. É uma fé especial, né? Extraordinária. São essas coisas que nós precisamos crer que Deus pode nos dar. Quem sabe para você hoje? Não pensar, isso não é para mim. Claro que não. Claro que é para qualquer um que creia, né? E primeiro tem que ser salvo, é claro. E teve um irmão que estava conversando comigo, aliás, o meu cunhado estava conversando comigo, e ele disse assim: Lúcia, você precisa deixar bem claro, eu achei muito interessante isso, você precisa deixar bem claro que não basta ser salvo, tem que estar com a vida em retidão, né? Eu falei, bem, mas isso é algo que eu tenho sempre ensinado, né? O Espírito Santo, ele não habita numa pessoa que não está com uma vida íntegra. Uma pessoa que vive em pecado, a Bíblia, a palavra do Senhor diz, aquele que vive em pecado pertence a quem? O diabo. Diabo, aquele que vive pecando é do diabo. Agora, você vacilou, né? Você não queria pecar, eu sempre digo, a definição para mim de pecado é um acidente, né? É uma coisa que aconteceu, você não queria, você se entristece e logo se conserta com o Senhor. Agora, a pessoa que vive em pecado consciente, é claro que o Espírito Santo, ele não habita, né? No corpo que vive em pecado consciente, a pessoa já acostumou, ele vive debaixo de iniquidade. Claro que não, né? Mas o Espírito Santo, ele quer se derramar, né, no meio do seu povo, e qualquer pessoa que crê em Jesus, né, que vive com a vida íntegra, é candidato a receber, porque não é por mérito, você pode, eu posso, porque é pela graça. Deus quer fazer uma igreja forte, né, um exército poderoso nos últimos dias aqui na terra. Então, vamos ler de novo, que eu esqueci? Sim, ainda falando. Sim, não, já lemos isso, pode passar. O dom de fé. Essa fé é a capacidade que o Espírito Santo concede ao crente para que este possa realizar coisas que transcendem a esfera natural da vida, objetivando sempre a edificação da igreja. Ok, então repetiu, né? Novamente, o que é o dom da fé? É algo assim sobrenatural. Quem recebe essa fé consegue saltar muralhas, né, obstáculos, nada é impedimento, porque é uma fé que vem de Deus, é algo sobrenatural, né? No estado natural, ele não faria isso, mas como ele está recebendo de Deus, é algo que não dá nem para pensar, né? Ele nem pensa, ele já está fazendo, pelo poder sobrenatural do Espírito Santo. Pode ir. Exemplos. Moisés diante do Mar Vermelho. Só um minuto, vamos pensar aqui, vamos voltar lá no tempo, né? Lá estava Moisés, lá com aquela multidão que saiu do Egito, diante da sua frente o Mar Vermelho. Tem que ter fé, não? Ainda que o Senhor tenha dito para ele, né? Diga ao povo que marche. Então, ao mesmo tempo, o Espírito de Deus tomou conta de Moisés e ele recebeu o dom da fé, né? Que mandou que o povo então marchasse e as águas se abriram. Então, é um exemplo bíblico como funciona o dom da fé. Pode ir. Quando Moisés guiou o povo na saída do Egito e se aproximou do Mar Vermelho, na iminência de ser destruído por Faraó, e disse:
Não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Amém. Que exemplo de fé, não, irmãos? Quem quer receber esse dom? Oh, glória a Deus! Já pensou? O mover do Espírito, assim, né? Fazendo coisas grandiosas, e não tem impedimento, não tem obstáculo, não tem nada, né? O Senhor diz assim, agindo eu, quem impedirá? Então Ele te dá fé, uma fé sobrenatural. Então o dom da fé é diferente da fé natural, é diferente da fé para alcançar a salvação. É uma fé que Deus te dá para fazer coisas grandes, espantosas, que a gente precisa ver, né, nos dias atuais. Moisés viu pela fé o livramento do Senhor antes do fato acontecer. Este é um exemplo bíblico do exercício do dom da fé. Interessante que diz que antes de acontecer, né, quando ele disse, né, para o povo baixar, primeiro ele disse, depois então as águas, né, o mar se abriu. Então é exercitar a fé, né? Deus te dá a fé e a praticar. Agora nós vamos já passar para o outro slide, que é, pode passar. Aqui já é o outro dom. Então hoje nós estaremos assim finalizando, porque a aula passada foi tão longa, e eu deixei esses dois últimos dons, que é o dom da fé e o dom de maravilhas, para a gente terminar hoje, né? Então o assunto dos dons, o dom da fé já terminou. Nós vimos um exemplo bíblico que foi Moisés. Agora nós vamos falar sobre o dom de operação de maravilhas. Vamos. Paulo chama esses dons de milagres. Ler 1 Coríntios 12. Precisamos ler sim. Nós temos que anunciar a palavra. Você pode acompanhar também na sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 12. Só para mostrar ali que Paulo chama ali a referência. Eu estou vendo, 12, 28. Isso. Que o dom de maravilhas também é chamado milagres. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Agora deixa eu É 1 Coríntios? É o que está. É 12, 28. Do 12 até o 28. Aqui está 12, 28. Não é isso aí não. Só o 28. 12, 28 você vai receber o Mas é isso aí não. Alguns estabeleceu Deus. Isso. Ju, lê para mim, por favor. Vem, ó. Alguns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, Isso. em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois donos de curar, socorro, governo, variedade de línguas. Então, operadores de milagres, né? Qual é o versículo? É o 12, 28. Quer ler? Então, leia, por favor. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos e variedades de línguas. Pode agora o slide. Este dom realiza obras extraordinárias além do poder humano. Este dom opera a ordem natural das coisas consideradas impossíveis e impensáveis. Então, é o dom de maravilhas. Então, você pode imaginar o que vem por aí, né? Coisas assim impossíveis, né? Não dá nem para crer, para acreditar, mas é assim que Deus faz. Vamos lá. Não dá para crer assim no natural, né? A gente tem que ver realmente que é uma manifestação do Espírito de Deus. Vamos. O dom de operação de maravilhas. O Espírito Santo dá a alguns crentes a capacidade de operar milagres. Qualquer milagre que não seja a cura de enfermidades. Os dons de curar são para curar enfermidades. Qualquer outro milagre é o dom de operação de maravilhas. Então, vamos entender o que foi dito ali. Qualquer coisa que não seja cura de enfermidade, né? É chamado de dom de maravilha, né? Quando está curando uma enfermidade, então é dom de cura, né? Então vamos ver exemplos bíblicos de dom de maravilhas. Vamos. Milagres na vida do apóstolo Paulo. Deus
Pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levar aos enfermos lenços e aventais de seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas. Está em Atos 19. Isso, então Atos diz que através da vida de Paulo, que ele fazia milagres extraordinários, né? Além dos milagres, né? Também acontecia curas, né? Mas outras coisas que a Bíblia não entra em detalhes, que tipo de milagres, né? A ponto de levar os lenços de Paulo, né? Porque ele era um homem que se colocou nas mãos do Senhor, o Espírito Santo fazia coisas tremendas na vida dele. Pode ir. Aprendendo um pouco mais. O ministério terreno de Jesus foi marcado por operações de maravilhas. O mestre repreendeu o vento e o mar. Ok, então, é algo assim sobrenatural, né? É assim espantoso demais, é fora completamente daquilo que a gente possa imaginar. Já pensou? Repreendeu o vento e o mar? Né? É só mesmo um poder assim, como o próprio nome diz, né? Uma maravilha, né? A queda de mar, né? Então é algo extraordinário. Pode passar. A ressurreição do filho da viúva de Naim. Eu gostaria que você desse essa referência. Você pode achar? Lucas 7. Isso, é muito interessante. Não sei se dá para ver bem no slide, né? O rapaz estava morto lá. Quando Jesus chega, então, ele voltou a viver. É algo extraordinário, né? Quem é que pode trazer vida? Só mesmo o Senhor, né? Imagina só aquele povo todo lá levando o rapaz para ser sepultado. De repente ele levanta, não é isso? Então, esse é o dom de maravilhas. É algo espantoso, sobrenatural. Vamos lá. A ressurreição do filho da viúva de Naim. Pode ler todo, é? Sim, pode ler. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Amém. Então nós vamos ler agora esses poucos outros exemplos, a referência bíblica, que é importante. A palavra de Deus é que faz toda a diferença no nosso espírito, né? Então a palavra de Deus vai orientando, vai mostrando. Então nós vamos ler sim, porque é importante. E só mesmo um poder assim extraordinário, espantoso, né? A ressurreição desse rapaz, né? Então, o que nós estamos precisando? O que o mundo precisa ver? Sinais, irmãos. Sinais. Coloque isso na sua mente. Por que eu preciso receber de Deus os dons espirituais? Porque nós precisamos desse poder extraordinário para mostrar para o ímpio que Jesus está vivo. Ele continua operando. Está lá no seu trono de glória, todo poderoso. Já vem buscar a sua igreja, mas antes disso, a igreja precisa fazer a obra do Senhor aqui na terra. Muitas pessoas que estão aguardando a salvação em Cristo, né? E só depende de ouvir a palavra, uma palavra ungida pelo Espírito Santo. Quem sabe você está ouvindo pela internet e ainda não tem a certeza da sua salvação, né? Você pode hoje mesmo, né, alcançar a salvação, crer que Jesus é o Filho de Deus, que Ele veio para nos redimir, né, salvar a tantos quantos queiram receber pela graça esse presente que é a salvação. E já nós estaremos com o Senhor. Vai ser uma festa lá no céu, né, que você creia nisso. Deus tem muito mais para oferecer para o seu povo, um reino de paz, um reino de justiça, né? E assim nós estaremos com o Senhor. Então vamos mais um exemplo. Ressurreição da filha de Jairo, Marcos 5, 21, 43. Então, outro exemplo, né, espantoso. Imagina você, como Jesus entra lá na casa da filha de Jairo,
e pega aquela menina. Imagina, as pessoas reconheceram verdadeiramente: esse é o Filho de Deus, não é isso? E a igreja precisa dar continuidade ao ministério de Jesus aqui na terra. Né? Nós precisamos fazer isso. Você, né, que está em casa, na sua igreja, né, busque esse poder sobrenatural, porque é através da igreja que foi comprado com preço de sangue que o Senhor vai manifestar o seu poder. Amém? Pode ler. Bom, o pedido de Jairo, Marcos 5, de 21 a 43, tá? Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e, vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Falava ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer aqui. Amém. Então haja milagre nisso, né? Muito milagre, né? A menina morreu e Jesus chegou ali e manifestou o seu poder. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Emerson. Pode ler. A ressurreição de Lázaro, João 11, 1. A ressurreição de Lázaro. Outro milagre que Jesus então operou, grandioso, né? O Lázaro já estava lá morto há 4 dias. A ressurreição Jesus de Lázaro. então, vamos ler. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Maria, a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão.
Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, te concederá. Mas eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se, chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no seu espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultastes? Eis que respondeu: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, e cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Maria, irmã do morto. Disse Marta, irmã do morto: já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. E, tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Amém, glória a Deus. Por que eu pedi para ela ler esse capítulo todo? Porque é extremamente importante, irmãos. A palavra de Deus, ela penetra no nosso coração. Quantas coisas a gente poderia até tirar desse texto. Mas, primeiramente, vamos aplicar aqui ao dom de maravilha, né? O dom de maravilha é algo assim extraordinário, espantoso. Já pensou você receber um dom desse? Né? Você orar assim, o morto ressuscitar? É isso que Deus quer fazer, né? No meio do seu povo, no meio da igreja. Amém. Trazer para a nossa vida. Quando Jesus disse que nós faríamos, né? A igreja de Jesus faria as mesmas coisas que ele fez, e maiores ainda, né? Por quê? Porque todo o poder que ele recebeu do Pai, ele transferiu para a igreja. Isso é algo assim fantástico, que nós precisamos parar e pensar nessas coisas que estão escritas, né? Tudo que ele recebeu, né? Que eu e você às vezes não tomamos posse, né? E a gente está passando e a vida vai passando, e ao longo da minha vida eu já vi tantos irmãos em Cristo que já dormem no Senhor, quer dizer, já partiram para o Senhor, né? E não provaram esse poder extraordinário que Jesus ele transferiu para a igreja. Ele morreu pela igreja, se entregou para a igreja, purificou a igreja, capacitou a igreja, e está dando essas ferramentas para que eu e você possamos usar aqui na terra antes da volta dele, antes dele voltar para buscar o seu povo, né? Que a igreja que Jesus vem buscar, ela estará assim adornada, ataviada, uma igreja santa, irrepreensível, sem mácula, né? Preparada para o noivo. E essas coisas vão começar a acontecer à medida que nós buscarmos, à medida que nós dermos espaço para o Espírito Santo. Tenho falado isso todos os domingos. Se nós apenas acumularmos conhecimento
conhecimento da palavra. Bem, nós aprendemos na aula passada os dons de cura, né? Vários tipos de enfermidade, por isso a palavra está no plural, dons de curas, né? Hoje falamos o dom da fé, e agora o dom de maravilhas, mas basta conhecer, nós precisamos de quê? Um tempo para praticar, né? E isso é bom também que nós possamos fazer unidos aqui na casa do Senhor, um orar pelo outro, né? Um interceder pelo outro. Se ainda não é batizado pelo Espírito Santo, o Senhor pode te batizar para que Ele possa então conceder os dons espirituais como Ele quiser, como lhe apraz. E é algo assim que o Senhor te concede assim no momento. Basta você abrir o coração: Senhor, eu quero estar à tua disposição, eu quero ser instrumento nas tuas mãos, Senhor, conta comigo, né? Quando o cristão faz essa oração, não importa se você está aqui na igreja, se você está em casa, né? O Senhor, conforme diz a palavra, Ele é o Deus de perto, também de longe. Ele derrama o seu espírito aqui e na sua casa também, no seu coração, que Deus trata com cada um individualmente. Ele quer manifestar o poder dele na igreja. Deus está ansioso. O Espírito Santo, Ele quer ser convidado, irmãos. A gente tem que criar um ambiente, né, em que ele se sinta convidado, para que ele possa então manifestar o seu poder. Ele quer falar no meio do povo, né? Ele quer agir. Então nós vimos aqui, quando Jesus disse assim, foi bom que eu não estivesse lá, foi bom, né? Para quê? Para que vocês creiam, né? Jesus disse assim, essa enfermidade não é para a morte, foi proposital. Jesus não foi lá por quê? Porque Ele queria mostrar o poder dele, né? Para os discípulos. E todas aquelas pessoas, quando viram, Lázaro já cheirava mal, mas quando viram aquele milagre, os sinais, olha aí novamente os sinais. O mundo, né, precisa ver sinais. Copacabana precisa ver sinais, né? O mundo precisa ver que Jesus está vivo. Não é mais uma religião. Ah, qual é a sua religião? Não tem religião. Religião é o homem buscando a Deus. Eu vou fazer alguma coisa para agradar a Deus. Não é o Evangelho de Jesus, o cristianismo, o Evangelho de Jesus é Deus em busca do homem que está perdido, completamente cego, né? Dos seus delitos e pecados. Então, Deus já providenciou a salvação em Cristo Jesus. E agora nós precisamos, a igreja de Jesus, ter essa consciência, essa revelação de que todo poder nos foi dado. Olha que algo é fantástico demais, parece até que não é verdade. Por quê? Porque a gente não está vendo. Mas à medida que a gente tem essa revelação, esse conhecimento, é assim? Então eu vou buscar. Eu não sabia, então eu vou buscar. Cabe a cada cristão buscar esse poder sobrenatural. Aí sim as coisas vão acontecer. E hoje, especialmente, a gente vai dar um espaço antes de nós entrarmos para o terceiro grupo dos dons, né? Que nós vamos falar do dom de línguas, do dom de profecia, interpretação de línguas. Hoje esses dons nós não iremos falar, porque nós vamos convidar o Espírito Santo para fazer alguma coisa diferente. Eu quero convidar você, que você esteja assim com o coração aberto. Não, eu vou orar, eu vou pedir. Quem sabe hoje o Senhor vai me dar? Quem sabe o Senhor vai me batizar com o Espírito Santo, quem não é batizado ainda? E você em casa também, né? Quem sabe você ainda não é batizado? E essa manhã Deus vai te encher, né? Essa manhã aqui pra gente. Você pode estar vendo de manhã, de tarde, de noite, né? A qualquer momento o Espírito Santo, Ele queima o seu coração e você vai sentir o poder assim sobrenatural, algo que você nunca provou, que é o poder de Deus, né? Então Ele quer sim nos capacitar para que a gente possa fazer, imagina, as mesmas coisas que Ele fez, ou maiores ainda, né? Está disposto a buscar esse poder hoje? Amém. Vamos tentar, vamos orar, vamos cantar, o Espírito Santo vem, enche o nosso coração, né? Então o Senhor vai nos surpreender. De repente você vai sair daqui hoje, flutuando, né? Que o Senhor vai te dar um dom sobrenatural. Vamos fazer mais um pouquinho. Este é o propósito dos dons espirituais. O Senhor concede dons à sua igreja, a fim de que ela atue no mundo moderno com poder e graça. Amém? Amém? Amém. No mundo moderno, Deus conta com você que é jovem, com os idosos, né? Com todos. Todos que têm o nome escrito no livro da vida estão sendo convocados
convocados pelo Senhor. Né? Diga, eu estou sendo convocado. Eu estou sendo. Não pense que você não pode dar frutos. Pelo contrário, Deus conta com você para evangelizar com poder. Né? Você tem as ferramentas nas mãos. Né? Precisamos usá-las e saber como usar. Amém? Mais um. Hora da revisão. Fé. 1. Qual é a definição de fé segundo Hebreus 11:1? Vamos ler todos juntos? É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ah, mas é todo mundo, foi só você. Vamos todos. De novo. É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Amém. Próximo. O que é o dom da fé? É a capacidade que o Espírito Santo concede ao crente para este realizar coisas que transcendem a esfera natural da vida. Isso é o dom da fé. Você não precisa fazer força, né? Não precisa Deus te dar e de repente você está manifestando esse dom. Vamos. O que são dons de curar? São recursos de caráter sobrenaturais para atuarem na cura de qualquer tipo de enfermidade. Ok, a gente está fazendo uma revisão, né, naquele grupo de 3. Os dons de cura, né, o dom da fé e operação de maravilhas. Estamos fazendo uma revisão. O que faz o dom de maravilhas? A operação de maravilhas realiza obras extraordinárias que o ser humano jamais poderia fazer. Fim da aula. Agora vamos praticar? Ok.